O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário diocesano São Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais, vocês que nos acompanham pelo YouTube, pela TV Evangelizar, o Evangelho de hoje é pontual naquilo que Deus espera das nossas famílias, daquilo que Deus espera dos casais. Nós estamos vivendo um mundo tão conturbado, onde a loucura é aplaudida, é entrevistada, é incentivada, mas nós que acreditamos e nós que temos fé, precisamos pautar a nossa vida e a nossa família através da palavra de Deus. Não nos esqueçamos que tanto o casamento como a família é obra de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele institui a célula mãe da sociedade, que é a família. Tanto é, se você quiser destruir uma nação, sem soltar um míssil, sem apontar uma arma, basta destruir a família. Destruindo a família, você destrói tudo. E como eles tentaram, há anos a fio, destruir as famílias, mas as famílias se levantaram, as famílias se uniram e chegaram à conclusão de que não se destrói a família. Onde nós estamos enfrentando a guerra atualmente? No casamento. Então tentam destruir aquilo que é também obra de Deus e sonho de Deus para todo homem e para toda mulher, porque desde o início Deus os fez homem e mulher. O homem deixa o pai, deixa a mãe e se une à sua mulher. Não existe na Escritura
momento que se diga que o homem deixará a sua mulher, ou que a mulher deixará o seu esposo, porque eles são uma só carne. Mas aqui diz que o homem deixa pai e deixa mãe. O que Jesus está nos ensinando? Que a união do marido com a mulher, aos olhos de Deus, ela é maior que a união da mãe com o filho, do filho com a mãe. Porque o filho deixará a mãe, mas não deixará a sua esposa. Profundo isso, profundo isso. Eu vi no para-choque de um caminhão, indo para o aeroporto, uma frase assim: Deus fez o amor, o diabo o casamento. E as pessoas acham engraçadinho. É porque quando se vê a incapacidade de um amor doação, um amor centrado no coração de alguém, quando não se consegue viver no contexto que estamos a palavra, a tendência é fazer piada, a tendência é rir, a tendência é falar que é impossível, a tendência é falar que a igreja não abriu, não atualizou. Só entende o casamento quem entendeu antes o amor de Deus. Só entenderá a sacralidade de um relacionamento de homem e mulher, onde um se torna cônjuge do outro. Eu acho muito bonita essa palavra. Quando tem um documento para preencher e está lá, cônjuge, vale tanto para ele como para ela. Cônjuge é marido, é mulher. Mas a palavra cônjuge, ela vem de canga, não é? Assumir a canga, assumir o jugo, conjugo, carregar o jugo com, daí que vem cônjuge. Jesus vai dizer que o jugo dele é leve, é suave. E por que é bom pôr o jugo dele no meu pescoço? Porque dois bois que estão no mesmo jugo, se um vira, o outro virará. Não tem como um andar rápido e o outro andar lento. Eles andam na mesma pegada, na mesma pisada, andam lado a lado. E o jugo que é pesado, o peso é dividido para os dois. Então, quando se diz que o marido e a mulher se tornam, com o sacramento do matrimônio, cônjuge, é porque eles estão agora carregando o jugo um do outro, caminhando juntos. A vitória de um é a vitória do outro, a alegria de um é a alegria do outro, a doença de um é doença de outro. Fidelidade na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, respeitando-te com a graça de Deus, com uma decisão diária. No meu tempo de padre, em Carmo do Cajuru, aqui perto de Divinópolis, presidi uma missa de bodas de ouro. Os dois já bem idosos, ele muito engraçado, um senhorzinho muito simpático. E eu perguntava para ela: qual o segredo de estar casada há 50 anos? E ela respondeu: amor, dedicação, perdão, ser boa cozinheira. Aí o pessoal na igreja riu. Aí eu fui para o senhorzinho: qual o segredo de estar casado com ela 50 anos e chegar até aqui? Qual que é o segredo? E ele riu e respondeu: concordar com ela. Na piadinha dele eu entendi que entre estar certo e ser feliz, ele escolheu sempre ser feliz. Não importa no casamento quem está certo, quem está errado, porque a discussão não é para resolver a pessoa, a discussão é para resolver o problema, e o problema nunca é o outro. O problema não é o casamento. A Deus criou o amor, o diabo o casamento. O problema é que a pessoa se casa e na cabeça dela ela continua solteira. A pessoa se casa, hoje não sei se continua essa falta de respeito, mas até há poucos anos a gente escutava que as pessoas se casavam e comentavam: ah, se não der certo a gente separa. Casamento não é experiência, experiência é namoro. É namoro que você está, não dá troca, não deu também troca, pode trocar à vontade, filho. Namoro é a época do experimento, casamento é a época da história. Namoro é romance, casamento é história. Namoro é terreno, casamento é construção. Namoro é início,
Casamento é jornada. Então é preciso entrar no relacionamento a dois com os olhos de Deus para o relacionamento. E no evangelho que nós escutamos, Jesus fala que eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui eu quero abrir um parênteses pequenino para falar sobre o que nós chamamos de nulidade matrimonial. A igreja tem uma resposta para todos os casais. Pode ser que você que está comigo agora, você se casou, fez tudo para dar certo, mas não deu, né? Não deu, o leite entornou. Se você procurou a igreja para se casar, é preciso procurar a igreja para mostrar que o matrimônio não vingou, que o casamento terminou, que entrou A, B, C ou D, que não dá para continuar junto, que a igreja tem uma resposta para você. A igreja não tem o poder de anular o matrimônio. Sacramento não se anula. Uma vez batizado, batizado até no inferno. Uma vez ordenado sacerdote, sacerdote até no inferno. Uma vez casado na igreja, casado eternamente. E o que é a tal nulidade matrimonial? A igreja, ela vai com atenção e caridade analisar o processo matrimonial, analisar o comportamento dele e dela pré-matrimonial e ver se há algo que torna o casamento nulo. Porque Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não separe. Então a igreja vai ver o processo para ver se há algo ali onde Deus não uniu. Eles uniram-se, eles celebraram, mas Deus não os uniu, ou que tinha mentira, ou que tinha enganação, ou que não tinha capacidade mental, capacidade de doação. Então, quando se vê isso, o que a igreja faz? Ela não anula o casamento, ela declara o casamento nulo, ou seja, não há como ela anular o que não existiu. A nulidade matrimonial, a igreja declara que aquele matrimônio não existiu, que ele foi casamento, ele não foi matrimônio, não houve o sacramento. Então, procure a sua paróquia, procure o seu pároco, e com certeza ele vai indicar para você o melhor caminho para no tribunal eclesiástico diocesano entrar com a petição de nulidade matrimonial. Ele vai conversar com você, ele verá na sua fala aí quais os cânones do direito canônico que pode tornar o seu casamento nulo na essência. Então, a igreja não anula matrimônio. A igreja declara nulo aquilo que não houve, por isso, nulidade matrimonial. Segundo a fala de Jesus, o sonho de Deus para nós, para as famílias, porque se você quer melhorar a família, é preciso melhorar o casal. É por isso que eu trabalho, minha alegria é essa, eu trabalho com família, restauração. E a pergunta é, todo casamento tem restauração? Todo casamento tem reerguimento? Todo casamento tem como recomeçar, se os dois querem? Todo casamento. Mas pode ser que um dos dois não queiram, ou um dos dois não se sinta capaz, perante o que aconteceu, de recomeçar. Mas se os dois quiserem, todo casamento tem salvação. Só que eles entram com uma pergunta para tentar Jesus. Jesus está mostrando aqui algo que a igreja prega e que é muito criticada, apedrejada, mas não há como não pregar isso. É vox Christi, é palavra de Cristo. A indissolubilidade matrimonial, uma vez unido, unido para sempre. Onde que está isso? O que Deus uniu, o homem não separe. Já falei sobre a nulidade. E eles vão perguntar para Jesus então, Jesus, tá bom, entendemos o que você disse, mas como é então que Moisés mandou dar certidão de divórcio e mandar a mulher embora? O senhor está falando que não pode haver divórcio. Moisés permite divorciar-se da mulher. Como que o senhor fala uma coisa e Moisés falou outra? Atenção na resposta de Jesus, e é sobre ela que eu quero dar umas pinceladas essa noite. Na prática,
Não quero falar de teoria, quero ajudar você a melhorar o seu casamento na prática. Jesus respondeu assim: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. O que Jesus respondeu? Tudo no casamento tem jeito, menos um coração duro, um coração de pedra, um coração que não muda, um coração que não quer, um coração que não ouve, um coração mentiroso, traidor, isolado, rude. Aí, meu filho, tem que separar mesmo. Há muitos casos que nós padres atendemos, que o nosso conselho é: o que você está casado com esta pessoa ainda? Onde está a sua dignidade, que você não saiu de casa e não abandonou esta pessoa ainda? Por causa da dureza do coração. Tudo tem jeito, mas onde há um coração duro, não tem jeito. E aqui eu quero partilhar com você, sem me alongar, 10 características de um coração duro. Porque é fácil falar: meu marido tem um coração duro. Aí você pergunta: o que é um coração duro? Nem a pessoa sabe. E o cara acha que ele não tem coração duro. E falando de corações duros, tanto dele como dela pode endurecer. É por isso que a primeira leitura do livro de Ezequiel, qual é a maior promessa de Ezequiel? Arrancarei do vosso peito um coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Pode reclamar, pode fazer careta, pode falar mal do padre, mas uma certeza ninguém me tira: eu não acredito em restauração matrimonial sem Deus. Não acredito. A maioria de casais que eu conheço, que tentaram restaurar o casamento sem Deus, foi uma mudança repentina, para depois de semanas ou meses, voltar a fazer tudo que foi a causa da separação. E quando isso não volta, os dois vivem pela metade. Só Deus é capaz de mudar o coração de um homem e um coração de mulher. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A pessoa tem que aprender em todos os lugares, mas só aprende com o autor do amor, que é Jesus. Um amor vicário, um amor sacrificial, um amor oblativo. Então, quais são os 10 sinais? Se você quiser fazer uma tabelinha, pode fazer uma tabelinha agora. Você lembra lá do jogo, que fazia o jogo de futebol, marcava uma coluna do outro, estava a coluna do meio, falava zebra. Quando eu trabalhava com meu avô no salão, lá com meus 13, 14 anos, toda semana meu avô fazia aquela, que aí eu ficava colorindo os quadradinhos. Aí quando não dava, deu zebra. Aí tem a primeira coluna, tem coluna do meio e tem a terceira coluna, não é? Você pode fazer uma coluna aí de 10 números, primeira coluna, segunda e terceira. Aí se o seu marido ou a sua mulher você marca na primeira, sim. Se ele não é isso, você marca na terceira, não. Se de vez em quando você marca na do meio. Somando a primeira com a do meio, não pode dar mais de 4. A terceira tem que dar 6 para cima. Já está fazendo careta em casa, né, filha? O senhor aí tomando cafezinho, o negócio vai pegar para você, viu? Tua batata está assando, tua chapa está esquentando. Muda de canal não, fica comigo. Fica. É para ficar. E ficar e escutar. Um dia desses, só fazer um comentário para eu voltar na homilia. Nós temos também pela TV Evangelizar a adoração ao Santíssimo Sacramento toda quinta-feira ao vivo, às 11 da manhã. E geralmente quando a adoração começa, eu faço uma saudação às donas de casa que estão ali na lida com as panelas. Geralmente 11 horas, quem ainda não almoçou já está ali nos preparativos finais para receber o marido, receber a mulher. Aí teve uma mulher que ligou aqui para a secretaria do santuário contando um caso que o marido dela achou que eu estava dentro da casa dela,
porque ela estava preparando a mesa com a televisão da Evangelizar ligado. Ela falou que ela tem essa mania de conversar com a gente. Então eu fui conversando e ela conversando, não é? Aí o marido dela chegou e falou assim: você parece louca, você veio conversando com o padre, achando que o padre está aqui na sua casa. Aí nessa hora eu disse assim: você que está aí preparando o almoço, já colocando as panelas na mesa, para um minutinho só, escuta isso aqui. Ela falou assim: ó, ele está falando para mim. Aí o marido falou com ela assim: conselho ele fala toda hora, quero ouvir ele falar comigo. A hora que falou isso com ela, eu falei assim: ó, o maridão que chegou agora, escuta também. Ele falou: opa, o negócio aqui só faltou você aparecer. Fala, Deus! Meus irmãos, são os casos que acontecem através das nossas transmissões, né? Mas vamos lá. Quais são os 10 sinais de que o seu coração está ficando duro com a sua mulher ou duro com o seu marido? Se ainda há tempo de restaurar o seu casamento, mude. Porque quando você se muda, você muda o contexto. Eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre isso, mas nós vamos resumir apenas os tópicos. Depois nós vamos, em outros momentos, aprofundar nisso. Primeiro sinal de um coração duro: a pessoa intransigente. O que é uma pessoa intransigente? Não aceita as próprias falhas, vive apontando a falha do cônjuge e não considera a opinião do outro. Difícil viver com uma pessoa intransigente. Segundo, uma pessoa arrogante. O que é um marido arrogante? O que é uma esposa arrogante? Fica humilhando o outro, colocando o outro para trás, criticando o outro. A mulher arruma o cabelo, começa a fazer uma dieta. O marido, ao invés de incentivá-la, faz piada com o cabelo dela, fala que ela está mais cheia do que ontem. Isso é para colocar a mulher para baixo. O marido troca o carro, a mulher, em vez de ser grata, fala: mais um popular, mais um pneu careca. Não valoriza. A pessoa arrogante quer sempre colocar o outro para baixo. E conversar com esta pessoa é difícil, porque ela é dona da verdade, ela não escuta. E escreva uma frase aí: quem é bom de justificativa é ruim de mudança, é ruim de conversão. Quando você vai conversar com alguém, tudo que você fala, ele tem uma justificativa, pode parar de conversar, não vai resolver. Quem é bom de justificativa, nunca é bom de mudança. Então, segundo sinal do coração duro, a pessoa arrogante. Terceiro, a pessoa que não tem atenção para com você. Se o seu marido só pensa nele, se a sua mulher só pensa nela, o coração está duro para você. O importante é o jogo de futebol dele, o importante é o shopping dela, é os projetos dele, é os sonhos dela. Nunca ela diz nós, sempre eu, meu e minha, meu carro, minha casa, meu cachorro, meu salário. Eu devia ter casado, não é? Não está conseguindo viver o casamento. O casamento é nosso. Então, se a pessoa não tem atenção para com você, mas o que é atenção? Atenção é cuidado. Se a pessoa cuida de você, ela é atenciosa. Se ela está cuidando dela, ela não tem atenção para com você. E aqui eu quero falar rapidamente sobre o eu te amo. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Os casais não podem ter a devolutiva subjetiva. O que é isso? Geralmente a mulher diz, homem também diz, tem muito homem carinhoso, tem muito gentleman, mas tem uns ogros aí que eu vou te contar. Mas, o que é o bonito do casal? Não é toda hora não, toda hora também enjoa, ninguém aguenta muito açúcar. Você põe açúcar demais no café, parece um doce. Estava assistindo ontem um programa culinário, vou dizer o nome, né? Essa mulher fez um doce lá, parece que ela errou a mão no açúcar. Aí o jurado experimentou e falou assim, olha, com essa colherada do seu doce, eu posso ficar até o Natal sem comer doce, está tudo uma colherada aqui. É muito doce também, ninguém aguenta. O tal do eu te amo. Mas é importante de vez em quando, uma vez por dia, de 2 em 2 dias, naturalmente, eu te amo. Qual que é a resposta? Eu também te amo. A devolutiva é esta. Estou falando agora de neurociência, conexão neural.
o sentimento racional. Quando você diz eu também te amo, o te amo é a devolutiva. Então você sente que a pessoa te ama. Jamais responda eu também. A resposta eu também te amo. Rapaz, que frescura que é essa? Por quê? Eu vou te mostrar como que o cérebro registra. A mulher diz para o marido assim: eu te amo. Mandou para ele. Ele diz: eu também. Eu também o quê? Eu também me amo bastante. Eu me adoro. Não, filho. Que besteira que é essa? Eu te amo. Eu também te amo. A pessoa gosta de escutar o te amo. Se você pode arranhar o francês, je t'aime. Toda mulher gosta de um je t'aime. Vamos lá, o quarto. Cuidado quando a sua palavra prevalece sempre. Você não é uma pessoa dialogal. Se você não vence no argumento, você vence no grito. Se você não vence no grito, você parte para o soco. Olha, coração duro, coração petrificado. Quinto, falta de gentileza. Uma pessoa grossa, rude, estúpida. Eu já vi muita cena vergonhosa em pizzaria. O que é que o marido faz com a mulher? Ele não faria aquilo contra o homem. E tem um segredo, gente. Você quer tratar a sua mulher melhor? Os maridos machos aí. Os que são homens não. Os que são homens estão bem. É o macho, né? Porque o macho, ele tem que ser grosso, rude, estúpido. Quer um segredo para melhorar seu casamento? Trate a sua esposa como se fosse a mulher do seu melhor amigo. Resolver os problemas. A gente sempre é gentil com os de fora. A gente sempre trata muito bem a mulher do outro. O problema é quando é a tua mulher. Trata de qualquer jeito, fala palavrão com ela, não incentiva o sonho dela. Estou falando de marido, que geralmente as reclamações que eu recebo é de mulheres com o marido. Mas tem muita mulher também que é dose, viu? Tem muita mulher que é dose. Sexto, falta de solidariedade. O que é solidariedade? Interação e cooperação. Se a pessoa não interage com você e se ela não te ajuda, ela quer ficar solitária e não solidária. Sabe o que uma mulher me disse no aconselhamento paroquial? Padre, sabe o meu único pedido a Deus? Falei, qual que é o seu único pedido a Deus? Que meu marido seja dentro de casa como ele é no trabalho. Que tristeza. Que tristeza o casamento desta mulher. No trabalho ele é muito risonho, comunicativo, muito amigo, me casa, su casa. Mas ele chega na casa dele, não conversa com os filhos, não conversa com a mulher. Se não está na televisão, está na internet. Se não está na internet, está no celular. Se não está no celular, está xingando. Então o pessoal prefere que fique aí para não xingar, não é? Perguntaram para esse homem o que ele acha de casamento. O cara respondeu: casamento, a definição de casamento é: ou você está incomodando ou você está incomodado. Olha a definição do cara. Se você não está incomodando, o outro está te incomodando. Ou você está incomodando, ou você está incomodado. Então cuidado, hein? Seja solidário para com seu marido, com a sua mulher. Em que eu posso ajudá-lo? Sétimo, uma pessoa hostil. O que é uma pessoa hostil? Que vê o outro como concorrente e não como colaborador. Vê o seu marido ou sua mulher como competidor. Alguém que você tem que vencer. Casamento é o contrário, alguém que você tem que ajudar, proteger, amar, valorizar. Oitavo, isso aqui também ninguém aguenta, viu? Isso aqui também ninguém aguenta. A pessoa melindrosa. O que é a pessoa melindrosa? É o chamado relacionamento casca de ovo. Você vai fazer uma correção, é beijo. Você fala uma palavra mais firme, chora. Você vai fazer uma DR, uma semana você conversar. Ninguém aguenta, não. Uma pessoa casca de ovo, né? Vamos parar aí com essa frescura toda. Vamos ser mais firmes, mais decididos no relacionamento, papo aberto, olhos nos olhos, um tom que o outro entenda, tomar atitude, mudar um com o outro. É decisão, gente. Esse negócio também não resolve, não. Essa casca de ovo ninguém aguenta. Nono, nossa senhora. Você vê que eu não sou casado desse aqui. A pessoa irritante. Tem pessoas irritantes que se casaram. Aí o marido come uma coxa de frango,
Parece o rei Henrique IV, come as coisas desse tamanho. Aí tem uma carne aqui, ó. O cara não sabe passar um fio dental, ir lá no banheiro, não, aí fica assim, ó. Tá entupido, entendeu? Aí numa hora desentope o raio do dente. Começa a chupar dente. Até aí é só uma falta de educação à mesa. Aí a mulher dele vai dizer para o cara assim: nossa senhora, não aguento gente que chupa dente. Daí para frente, irritante, cara, irritante. Por que o cara faz isso? Porque ele sabe que irrita É só a mulher falar com o cara: ô bem, não põe a chuteira na sala, põe no quarto. Ele chega na sala. Eu não entendi como que convive com uma pessoa dessa. Porque com uma pessoa dessa casa tem homem irritante, tem mulher irritante. Tem mulher que tem aquela unha grossa, tem mulher que tem a unha desse tamanho, não sei para que isso, mas tudo bem, desse tamanho. Aí ela passa a unha no quadro, já escutou? Ou no isopor, até eu arrepiei. Faz assim, o marido: que barulho que é esse? Ah, não gostou não? A mulher dorme com uma bola de isopor para encher o cara. Não dá, filho. Como que você vai conviver com a pessoa irritante? Não dá, né, gente? Se a gente ri, mas é para chorar. É para chorar. Pessoa irritante, não dá não. Encerrando o irritante, sabe o que mais dói no coração de quem é casado? Eu não sou casado, mas o tanto de casais que eu já orientei desde o meu tempo de seminário, retiros de casais, estudos para terapeuta familiar, terapeuta conjugal, estudo de neurociência, acompanhando o congresso, a gente foi pegando um conhecimento aplicado concretamente na vida dos casais, porque eu acredito que o médico não precisa ter tido a doença para saber o caminho da cura. O médico não precisa ter tido a doença para curar o paciente. Eu não preciso ser casado para saber o caminho de restaurar o teu casamento. Coloque em prática que funciona. Expurgue da sua família a ironia. A ironia é pior que um tapa na cara. Pior que a ironia é só a indiferença. É a sua indiferença que me mata. Não tem uma música assim? Então é melhor você conversar, não seja indiferente. E ironia não vai, né? Aí o marido fala uma coisa, a mulher fala o outro. É risada irônica. Aquilo é para ferver o sangue. Tire isso também é um coração duro. E por último, o isolamento. O que é o isolamento? A pessoa só quer ficar sozinha. Ela nunca fica com a mulher, nunca fica com o marido, não quer saber de filho. Fica com um bichano lá, um cachorro, né? Isso aí eles gostam. Mas relacionar com os outros eles não gostam, não. São os 10 sinais de uma pessoa que tem um coração duro. Aí se essa pessoa chega a ter um coração duro, o que Jesus fala? Não, para isso aí, meu filho, pode dar a carta de divórcio mesmo. Manda tocar o caminho, manda continuar a história. Quero finalizar relembrando como é uma pessoa, um cônjuge, um marido, uma mulher que tem um coração duro. Olha se você aguenta conviver com uma pessoa assim. Vamos lá. Uma pessoa que tem um coração duro, ela é intransigente, arrogante, desatenciosa, dono da verdade, não tem gentileza, não é solidário, não ajuda, é uma pessoa hostil, é melindrosa, irritante e solitário. Como que você convive com o marido de uma mulher dessa? É um casamento fadado ao fracasso. E a palavra termina assim: com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Quando Jesus fala disso, ele está falando do eunuco. O que é o eunuco? É o menininho que foi levado no templo para a circuncisão, que é o sacerdote cortava a cabecinha da glande, do pênis ali da fimose do menininho, que era o sinal de Deus para o judeu.
Aí eu não sei se o sacerdote era mais idoso, sei que ele tremia bastante, o corte era maior, né? Aí, coitadinho, estragou a ferramentinha do menininho lá. Aí ele ficou incapaz de casar. Aí eles não casam não, o negocinho não funcionava mais. Aqui está escrito assim: outros, porque os homens assim o fizeram. A questão da circuncisão. Tem gente que nasceu com problema, tem gente que adquiriu o problema. Só que Jesus está falando aqui sobre um outro nível, é o nível que eu me encontro. Outros ainda se fizeram incapazes do casamento por causa do reino dos céus. Jesus não se casou. A maioria dos apóstolos não se casaram. Os que eram casados, como Pedro, largou tudo e seguiu Jesus. São Paulo incentiva o celibato. Por isso que o clero são pessoas solteiras. Não porque não são de alguém. Eu não sou de uma pessoa para que eu seja de todos. É um dom, é uma vocação. Assim como há pessoas que têm a vocação do matrimônio, outras pessoas têm a vocação para o sacerdócio ou a vida consagrada. O problema é que não tem vocação para nada, né? Tem vocação só para incomodar os outros. Aí a pessoa não quer ser um padre, a pessoa não quer levar ninguém a sério, leva a vida como se fosse um eterno carnaval. Aí não dá. Então Jesus está falando que o nosso coração não pode ser um coração duro. Nós precisamos ser pessoas de relacionamento. No meu caso, no meu estado sacerdotal, e no seu caso aí na sua família, no seu relacionamento conjugal. Que Nossa Senhora nos abençoe, que Maria Santíssima continue nos apontando o caminho, abençoando as nossas famílias, abençoando as nossas casas, fazendo-nos verdadeiramente uma realização do sonho e da bênção de Deus. Por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, cujo dia celebramos, que copiosas graças recaiam sobre a nossa família, sobre o seu casamento, sobre os nossos sonhos e projetos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero dar um testemunho que é próprio da missa da família. Primeiro vamos fechar aqui nessa menininha tão linda, com seus papais sorridentes, falando de família. Nós mostramos para você que está em casa, essa família tão bonita. Olha lá, a menininha sorridente, o casal embaixo realizado. O testemunho deles chegou, testemunho que eu gosto, objetivo, curto, assim tá para a gente ler todos. Meu nome é Marta Peixoto de Melo Souza, sou de Belo Horizonte. Um abraço carinhoso a todos que nos acompanham aí da nossa capital. Conheci as pregações do Padre Christian nos Estados Unidos com uma amiga. A primeira pregação que eu ouvi dele foi uma oração que eu e minha amiga oramos para que pudéssemos engravidar. Eu tinha 42 anos, tive minha filha com 43. Gosto da forma que ele ensina, que ele prega. Agradeço ao Padre por mim. Foi muito importante no momento que eu estava passando por aquela oração. Depois que engravidei, os médicos disseram que tinha medidas erradas com a cabeça do meu bebê. Mas para a honra do nosso Senhor e com a missa de cura que participei, recebi a graça. E se teve algo, Deus tirou. Mas eu continuei sempre ouvindo de coração as pregações do Padre. E agora estou acompanhando a reflexão do livro de Samuel. Que bom, é mais uma playlist no YouTube, né? Primeiro livro de Samuel, Palavra de Luz e Vida. Quem não acompanhou, acompanhe lá todo o estudo do primeiro livro de Samuel. Marta, Deus abençoe você. Fiquei feliz pela sua foto. Sua menina é uma fofura. E dê um abraço no seu marido por mim também. E assim como Deus abençoe este casal, que Ele abençoe a todos os casais que estão conosco, que trazem no coração também este desejo de engravidar. Ao Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Maria e de São Maximiliano Kolbe, honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como eu disse no início da Santa Missa, dia 14 de agosto é o dia de São Maximiliano, e eu tive a graça também de nascer neste dia. Então nesta Santa Missa também
estou rendendo a Deus graças pela minha vida, não apenas pela minha existência, mas por tudo aquilo que eu faço com a sua graça em prol da evangelização. Então, louvo a Deus pela minha vida, pelos meus amigos, pela minha família, por todos aqueles que vão somando na minha vida para que eu seja quem sou hoje. O pessoal aqui do Frei Galvão preparou uma mensagem, então convido a todos a participar da minha alegria ouvindo esta mensagem final. Em 14 de agosto de 1941, morreu para esse mundo um grande homem, considerado pelo Papa e hoje também Santo João Paulo II, o santo do século difícil, século XX. São Maximiliano Maria Kolbe entregou a sua vida no lugar de um pai de família, no campo de concentração no sul da Polônia, na Segunda Guerra Mundial. No dia 14 de agosto de 1941, ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo. 34 anos depois, na cidade de Itaúna, do outro lado do mundo, nasceu o nosso querido Padre Christian, que cresceu sonhando em ser um sacerdote do exército de Cristo. Tantos foram os desafios para chegar até aqui, não é mesmo, Padre? Diversas tentativas do encardido em te derrubar. Vários foram os julgamentos, muitas foram as lágrimas, e longas foram as noites de joelho dobrado de Dona Ana, grande mãe e poderosa intercessora sobre a sua vida. Muitas foram as lutas para chegar até aqui, e ainda surgirão muitas mais. Mas assim como São Maximiliano, o Senhor decidiu dedicar a sua vida pelas famílias, e pelos casais, e por todos que buscam conhecer o amor de Deus. E com isso, não faz ideia de quantas vidas Deus já salvou através da sua palavra. Não faz ideia de quantos casamentos que estavam no fim e foram salvos por sua disponibilidade de sempre em servir. E ninguém imagina o quanto louvamos a Deus pelo dia 14/8 de 1975, quando Ele nos deu você. Padre, pai espiritual, conselheiro, amigo, filho e tantos outros dizeres. O nosso sincero obrigado, não somente por existir, mas por escolher não passar despercebido nesta terra, aos olhos de Deus e do seu povo. Continue assim, sendo essa boca de Deus, fala Deus, sobre as nossas vidas e abalando os infernos com a autoridade de um general do exército de Cristo. E como bem diz o significado do seu nome, aquele que segue a Cristo levando alegria, continue sempre sendo a alegria dos nossos dias. Os nossos sinceros parabéns e felicitações. Amamos o Senhor e a sua vocação. Felicidades. Bonito. Olha, vou resumir todo o meu agradecimento numa estrofe escrita por rei Davi no Saltério. Que poderei eu retribuir ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito em meu favor? Erguerei o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Então a minha gratidão a Deus, eu a mostro a Ele em toda a celebração que presido, me mostrando grato pelo dom da vocação sacerdotal. E sendo padre, a minha alegria é levar uma palavra de esperança para as famílias, é manter os casais naquilo que foi a leitura de hoje, que deu certinho, aquilo que eu tanto prego. O homem deixará seu pai, deixará sua mãe e se unirá à sua mulher, claro, para ser uma só carne, mas para ter uma história feliz, para um completar o outro, para os dois crescerem juntos com a bênção e com a graça de Deus. E já que é meu aniversário, dia de aniversário, a gente ganha presente, e eu gosto de presente, então eu vou pedir o meu presente agora para você. O meu presente irá durar 1 ano, então você que está conosco agora, reze para mim todos os dias uma Ave Maria. Não há presente melhor para um padre do que receber a oração do povo que o ama, que o acompanha.
Graças a Deus, eu sirvo aqui na Diocese de Divinópolis, moro aqui em Divinópolis, mas o nosso ministério abrange a tantos outros lugares, a tantos outros estados, também através da TV Evangelizar, dos meios católicos, da internet. Então, rezem por nós, não apenas por mim, por todos os padres, por todos os aniversariantes de hoje e por aqueles que evangelizam pelos meios de comunicação. A minha gratidão a tantos, sem dizer nomes, é o dom da minha amizade, a minha presença, a minha fidelidade e a minha oração constante. A gente fica combinado assim, vocês rezam para mim, eu rezo para vocês, até que um dia estejamos juntos na glória do Pai. Agradeço muito o carinho e a confiança que todos depositam em mim. Com a graça de Deus, espero não decepcioná-los. Vamos pedir a bênção de Deus para todos nós, para a sua família, para o seu casamento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Que São Maximiliano Kolbe continue intercedendo por nós, pelas nossas famílias. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.